Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá começar mais uma semana. Hoje nós temos um assunto que vocês já viram. Tenho certeza que vocês já viram em anos anteriores, tá bem? Porcentagem. Então eu vou relembrar rapidinho, tá bom? O que é porcentagem, como que a gente representa a porcentagem. Em seguida eu vou resolver alguns problemas que eu retirei lá do nosso material escrito, tá bem? Então, por favor, depois vocês dão uma olhadinha lá. Aqui estão alguns exemplos que eu resolvi, mas lá tem bastante exemplo resolvido também. É muito importante, né? Quando a gente vai resolver um problema, poder ver exemplos já resolvidos ajuda a gente a pensar e criar uma estratégia para resolver, tá certo? E aí, depois de ver essa videoaula, depois de ler o material, corre lá tentar fazer a atividade da semana 15, tá bem? Lembrando, problemas de porcentagem 1. Por quê? Porque na semana que vem teremos problemas de porcentagem 2. Muito legal. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Muito bem. Então, o que é porcentagem? Vamos lembrar? Porcentagem é uma divisão por 100. Olha lá o nome, porcentagem. Então, já diz que é uma divisão por 100, ou seja, uma razão com o denominador 100. Olha os exemplos. 30% significa o quê? 30 por 100. 30 sobre 100. 18%, 18 por 100, exatamente. E 0,5%, 0,5 por 100. Então, olha lá, todas as porcentagens são representadas na forma de fração também, com o denominador lá embaixo, valendo 100, porque é porcentagem, tá bem? Muito bem. Olha lá, eu posso representar uma porcentagem na forma decimal. Olha aqui o 30%. 30 por 100 vira 0,30. Basta eu dividir 30 por 100 que eu encontro o valor 0,3 na calculadora, né? Ou 0,30, que é a mesma coisa. E como que fica o nosso 18%? 18 dividido por 100, 0,18. 0,5%, 0,5 dividido por 100, que dá 0,005. Professora, mas para que eu vou usar esse 0,30, 0,18? Galerinha, vocês podem resolver porcentagem multiplicando o valor por esses números decimais, tá bom? A gente pode usar o 30% com esse símbolozinho de porcentagem na calculadora. A gente também pode usar a fração. E a gente também pode usar o número decimal, tá certo? Cada problema se resolve de um jeito. E pode ser que fique mais fácil você usar a fração em determinado momento, e pode ser que fique mais fácil de você usar o número decimal em outro momento. Então é importante que a gente saiba como representar a porcentagem, tá bem? Tem ainda, olha, na forma de fração reduzida. Veja bem, o 30% não é 30 sobre 100, mas eu posso simplificar frações. Eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor para encontrar uma fração reduzida. Olha lá, se eu dividir o 30 e o 100 por 10, eu encontro 3 décimos, uma fração reduzida, 3 décimos, que também significa 30%. Ok? Olha o 18%, 18 sobre 100. Se eu dividir o de cima e de baixo por 2, né, o numerador e o denominador, eu encontro 9 sobre 50. Então, a fração 9/50 também significa 18%. O 0,5 dá para eu simplificar por 0,5 mesmo. Eu encontro 1 sobre 200. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 200. Beleza? Tem uma perguntinha para vocês, ó, para a gente refletir. Por que as pesquisas feitas por universidades, por institutos, as reportagens dos jornais, as revistas, os descontos na loja, quase sempre estão na forma de porcentagem? Estou perguntando, mas já estou respondendo, né? Por que será que todo mundo usa porcentagem? A gente vê em muitos lugares, né? Ainda mais em tempo de Covid, né? Existe muita pesquisa, muita informação na forma de porcentagem. É uma forma mais fácil da gente visualizar os dados, galerinha. A gente vai resolver os problemas, vocês vão ver. Porcentagem ajuda a gente a visualizar os dados de uma pesquisa, de uma informação, por exemplo, do censo, né? Tem muita utilidade a porcentagem. Então vamos lá? Vamos ver como calcular a porcentagem? Vamos relembrar rapidinho? Multiplique a porcentagem pelo número que você deseja saber a porcentagem. Hã? Entendi tudo, professora, só que não. Espera aí, a gente já vai entender isso aqui, ok?
Pessoal, retirei alguns exemplos do material escrito, tá bom? Então, peguei o exemplo 2 e alguns outros. Não pude resolver todos nessa videoaula, senão ia ficar muito grande. Então, vamos começar com o exemplo 2, que está no nosso material escrito, ok? Olha aqui, aproximadamente 24% dos alunos da professora Giovana tiraram nota 10 no primeiro bimestre. Sabendo que a professora Giovana tem 120 alunos, então olha lá, 120 alunos é o número de alunos que eu tenho, mas 24% deles só tiraram nota 10. Então eu descubro que aproximadamente 28 alunos tiraram nota 10. E como é que eu cheguei a esse resultado? Observa bem, eu calculei 24% de 120. Vocês podem usar a calculadora, tá bom? Não tem problema. Digita lá, 120 vezes 24, aperta o símbolo de porcentagem, já aparece, se não aparecer, aperta igual, ok? Vocês vão ver que dá 28, um monte de número aí. Então, é aproximadamente 28 alunos, tá bem? Mas não estou com a calculadora, estou fazendo uma prova, não posso usar. Como é que eu calculo a porcentagem? Coloco a porcentagem na forma de fração, olha lá, 24 sobre 100, e multiplico por 120. Por que 120 está sobre 1? Porque todo número inteiro pode ser representado na forma de fração, né? Olha lá, sobre 1. E é importante, porque quando eu tenho multiplicação de fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 24 vezes 120, 2.880. 100 vezes 1, 100. Aí divido de cima pelo de baixo, chego em aproximadamente 28 alunos. Maravilha, né? Então vamos para o próximo exemplo. Ó. Exemplo 4. Josué conseguiu um desconto de 15% na compra do seu celular. O celular custou R$ 983,40. Então, ele conseguiu um desconto de... Olha lá, preciso calcular 15% do preço do celular. Então, 15 sobre 100 vezes 983,40. Professora, mas ele não colocou 1 debaixo do 983,40. Tem problema, galerinha. A gente sabe que ele existe. Sabe que vai ser 15 vezes 983. Depois, divido o resultado por 100, certo? E aí eu encontrei, olha lá, R$ 147,50. Este é o valor do desconto. Eu preciso, olha ali embaixo na linha do preço, eu preciso pegar o preço do celular, tirar o desconto, aí sim, olha ali amarelinho, eu descubro que ele pagou R$ 835,89 pelo celular, tá bom? Então eu calculo o desconto e tiro do preço do celular, ok? Muito bem, ora lá. Exemplo 6. Olha só, aqui nós temos uma história diferente. Joana leu 40 páginas de um livro com 320 páginas. Qual porcentagem do livro ela leu? Aqui nós não temos que calcular porcentagem de algum valor. A gente precisa descobrir qual foi a porcentagem calculada. Então, pera lá. Se ela lesse o livro todo, significaria que ela leu 100%, correto? Eu vou apresentar a resposta desse problema de 3 maneiras para vocês verem que existem muitas maneiras de calcular um problema, tá bom? Então, muito bem, ela não leu 100%. Nós precisamos descobrir quantos por cento ela leu. Ok? Na primeira maneira de resolver esse exemplo 6, a gente pode pensar assim: qual porcentagem que eu multipliquei, foi multiplicada, né, por 320 e deu 40? Existe uma porcentagem, por isso que eu representei ela aí, x sobre 100, porque eu não conheço ainda essa porcentagem, certo? Então, se eu pegar esta porcentagem, multiplicar por 320, tem que dar igual a 40. Olha que legal, é uma equação. Agora os números que estão à esquerda vão passar para a direita, alterando a operação. Lembra? Quando a gente resolve uma equação, os números da esquerda vão para a direita, com operação contrária. Então, o 100 que estava dividindo x passou para a direita multiplicando. O 320 estava multiplicando, passou dividindo. Aí é só a gente resolver como a gente já resolveu lá atrás. 40 vezes 100, 4.000. Depois divido por 320 e descubro que a Joana leu 12,5% do livro. Bacana, né? Vamos ver uma outra maneira de resolver este problema? Olha aqui.
320 páginas significa 100%, é o livro todo, certo? Se eu dividir por 2, tanto as páginas quanto as porcentagens, maravilha, tá correto. Por que tá correto? Quanto mais página eu leio, maior a porcentagem. Quanto menos página eu leio, menor a porcentagem. Então lá, 320 por 2, 160. 100% por 2, 50%. Poxa, mas ela não leu 160 páginas. Divido por 2 de novo. 160 por 2 dá 80 e 50 por 2 dá 25. Mas ela não leu 80 páginas. Ela leu 40. Olha lá, dividi por 2 de novo e cheguei na conclusão de que ela leu 12,5%. É uma outra maneira da gente pensar também, ok? Vamos lá para a última forma de resolver este problema? Lembre-se, a Joana leu 40 das 320 páginas. Então a gente pode montar uma fração, olha lá, 40 de 300. E aí a gente vai simplificando, olha que bacana! Dividindo ou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Primeira continha que eu fiz, eu dividi 40 por 8, 320 por 8, eu consegui 5 sobre 40. Dividi tudo por 2, consegui 2,5 sobre 20. Aí eu multipliquei tudo por 5. Por que eu fiz todo esse processo? Eu consegui transformar o número de baixo em 100. Por quê? Porque quando eu tenho uma fração sobre 100, eu tenho uma porcentagem. Olha lá que legal, 12 sobre 5. 12,5 sobre 100, né? 12,5%. Bacana, né? Maravilha! Bora lá para mais um exemplo, exemplo 8. Olha que legal esse daqui. José fabrica sorvetes. Ele colocou 4 litros de leite no recipiente. Depois ele acrescentou 1 litro de uma mistura para dar sabor nesse sorvete, tá bom? Então, observe bem, a mistura é composta por 40% de polpa de fruta e 60% de leite. Depois que ele misturou tudo, os 4 litros de leite, mais aquele 1 litro dessa mistura aí, que porcentagem do volume final é de fruta? Professora, calma lá, gente, olha só, vamos por partes, certo? Primeiro, vamos lembrar que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Ok? Então, na mistura, só naquele 1 litro que ele usa para dar sabor, 40% de 1 litro é igual a 40% de 1000 ml, certo? Então, olha lá, calculei aí embaixo. Olha a continha, 40% de 1000 ml é a mesma coisa que 400 ml. Então, olha só, na mistura, a gente tem 40% de polpa de fruta. Importante, vamos gravar isso aí. Olha lá, quando eu misturo aqueles 4 litros de leite, mais 1 litro daquele negócio para dar sabor no sorvete, no total eu tenho 5 litros, não é? Ou 5.000 ml. Então eu tenho 400 ml da polpa, que acabamos de calcular, dentro daqueles 5.000 ml, daqueles 5 litros. Olha aí a importância da gente saber montar a fração. Então é 400 sobre 5.000. Agora basta eu dividir, multiplicar até que eu consiga o denominador 100. Tá vendo que eu dividi a primeira fração tudo por 100? Encontrei 4 sobre 50. A de baixo também, eu multipliquei tudo por 2. Encontrei 8 sobre 100, que significa 8%. Então, no final, tudo misturado, existe 8% de fruta naquele sorvete que o José fez. Ok? Muito bem, bora lá. Mais um exemplo. Dona Rose foi ontem ao mercado comprar tomate. Ela pagou R$ 2,50 o quilo. Ela achou barato. Então ela voltou hoje para comprar mais tomates e ela deu sorte. Olha só, hoje tá ainda mais barato. Tá só R$ 2,10 o quilo. Qual foi a porcentagem de desconto? Então estava custando R$ 2,50, hoje está custando R$ 2,10, está mais barato. Então primeiro a gente vai verificar qual é a diferença de preço de ontem para hoje. Poxa, custava R$ 2,50 ontem, R$ 2,10 hoje, então teve um desconto de 40 centavos, correto? Muito bem, então a gente se pergunta o seguinte, poxa, qual porcentagem que foi multiplicada por R$ 2,50 para dar o desconto de 40 centavos? Olha lá. Quando eu não sei a porcentagem,
Eu coloco x sobre 100. Eu não sei qual porcentagem foi multiplicada, então eu uso desta forma, x sobre 100, porque eu desconheço, né? Então agora basta traduzir essa frase aí para matemáticas. Olha só, x sobre 100 vezes 2,50 igual a 40, certo? Ou seja, a porcentagem vezes aquele preço de 2,50 deu 40 centavos de desconto. Agora basta resolver. Equação, lembre-se, os números da esquerda vão para a direita, com a operação contrária. 2,50 estava multiplicando, passou para a direita, dividindo. O 100 estava dividindo, passou para a direita, multiplicando. Eu faço 0,40 vezes 100. Depois eu divido por 2,50, dá 16%. Galerinha, lembrando, usem calculadora, tá bom? O nosso foco não é ficar fazendo a continha na mão dessa vez. O importante é a gente entender como resolve este problema e como é que a gente calcula a porcentagem, ok? Então pode usar a calculadora para fazer as continhas para ficar mais rápido os cálculos, tá certo? Significa que teve um desconto de 16% nesse problema, então. Ó, de uma outra forma. Lembra que eu falei que foi um desconto de 40 centavos nos 2,50? Então, olha lá, é 0,40 em 2,50. Aí a gente pode transformar esse 2,50 em 100, multiplicando ou dividindo por outros valores. Olha o que eu fiz. Multipliquei tudo por 4, aí eu consegui 1,6 sobre 10. Aí eu multipliquei tudo de novo por 10. Eu consegui 16 sobre 100. Lembra? Porcentagem, 16 por 100... 16%. Beleza? Tranquilo, né? Muito bem. Pessoal, é só. Olha só, um recadinho rápido para vocês. Essa videoaula, o material escrito que está lá na sala de aula online. Então, é a base de estudo para as nossas 2 semanas. Semana 15 e 16, tá bem? Se tiverem dúvida, por favor, falem comigo, tá bem? Muito obrigada por assistir essa videoaula. E até a próxima! Olha lá, agora eu coloquei para vocês um momento de reflexão. Espero que vocês gostem. Tudo acaba em pizza. Pai, eu coloquei minhas notas em 2 gráficos, diz o macaquinho aí pro macaco. Pai, como eles têm a mesma altura, meu desempenho foi igual. Acho que eu mereço um tablet novinho, pai. Olha o gráfico. Em educação física ele tirou 10. Em matemática ele tirou 2. Olha a reação do pai. Eu também fiz um gráfico para você. A parte roxa representa quantos tablets você vai ganhar, filho. Mas não tem parte roxa, pai. Pois é, filho.